Olá a todos, meu nome é Éder Lopes. Meu nome é Gabriel. Meu nome é Vinícius. Somos alunos do curso de Engenharia da Computação pelo IFSP Campus Birigui. Apresentaremos aqui algumas definições e conceitos sobre fonte forward. Esse trabalho é um componente avaliativo para a disciplina de Eletrônica Industrial e ela é ministrada pelo professor Eduardo Shigil. Eu vou estar falando sobre a fonte chaveada. Aqui tem um exemplo que vocês podem estar observando. Bom, a fonte chaveada ela converte certo nível de tensão, que seria a tensão de entrada CC-Vin, para outro nível de tensão CC-Vout. Ou seja, a tensão de entrada ela vai fazer uma conversão para a tensão de saída. Ela fornece correntes elevadas e são baratas devido à produção em massa. Os transformadores que operam com frequências maiores necessitam de núcleos menores e menos voltas nos enrolamentos para atingir a mesma eficiência. O exemplo que vocês estão vendo aí de fonte chaveada, ela é uma colmeia, que é uma conversão de energia para câmeras externas, ao qual você alimenta ela com a entrada de energia da casa normal, e ela vai estar fazendo a conversão para uma média de 5 volts. Ou seja, de uns 110 volts ela cai para 5. E ela é extremamente barata. Fala sobre a introdução, sobre a fonte forward, que ela é um tipo de fonte chaveada. Temos um transformador com 3 enrolamentos, sendo o primário a entrada do circuito, o secundário a saída do circuito e o enrolamento de desmagnetização para evitar a castração do trafo, não sendo o trafo o transformador. Aqui nós temos um exemplo de um transformador, no caso seria um microtransformador. Nesse caso, ele está enrolado com algo para proteção, ou seja, você não consegue ver o interior dele, mas ao lado nós temos um esquema de espiras de um transformador, que essa seria a ideia de um transformador, você consegue estar fazendo utilizando espiras no meio do componente, entre a associação de um número equivalente entre elas, para poder fazer um transformador. A topologia forward ela é derivada do conversor buck, ao qual vocês podem estar vendo um exemplo aí de um conversor buck de condução contínua. E tal configuração origina-se da incorporação de isolamento galvânico ao conversor buck, ou seja, da adição de um transformador acoplado com enrolamento de desmagnetização e outro diodo, além do contido na configuração primitiva, você consegue fazer um da topologia forward. Ou seja, um conversor forward ele é meio que a junção entre um conversor buck, utilizando o isolamento galvânico com a adição de um diodo e um meio de isolação e desmagnetização. Você consegue fazer um conversor forward. O objetivo dessa fonte chaveada é estabilizar a alimentação eletrônica através do seu chaveamento, onde você consegue controlar a corrente, tendo como principal objetivo estabilizar a tensão de saída, ou seja, ter o total controle da tensão que vai estar na saída. Aqui eu vou falar um pouco sobre os tipos de fonte forward. Na nossa pesquisa, nós identificamos 4 tipos: a forward simples, a forward push-pull, a forward half-bridge e a forward full-bridge. Falando um pouco sobre a forward simples, como o Vinícius já disse, ela é parecida com a buck, só que ela é um buck isolado. Ela apresenta isolação galvânica. Isso significa que ela não possui GND comum na entrada e na saída, os dois GND são diferentes. Ela é um conversor unidirecional, ou seja, a corrente ela circula em um único sentido, passando ali no diodo 1 e retornando. Essa fonte ela permite operar como abaixador ou elevador de tensão por conta do transformador. O diagrama dessa fonte Ford simples, que possui apenas um elemento comutador, tem dois componentes indutivos, sendo um deles um transformador com núcleo de ferrite e o outro um indutor. Ela tem 3 etapas de operação.
magnetização do transformador, que no caso aí ocorre a condução, que é a polarização direta entre as bobinas primárias e secundárias do transformador. A segunda etapa é a desmagnetização. E a terceira é quando a corrente armazenada no indutor ela chega a zero. Quando o elemento comutador ele é ativado, o enrolamento primário do transformador é submetido à tensão de entrada. E isso gera uma tensão na saída, que é determinada pela tensão de entrada e a relação de espiras que ele tem. O indutor ele é submetido a uma tensão que é igual à diferença da tensão de saída, que está vindo do transformador. E armazena energia na forma de campo. No segundo momento, nessa segunda etapa, quando o comutador ele é desligado, a tensão que vem do transformador ela para. Isso faz com que o indutor ele descarregue a energia que estava armazenada através do diodo com ánodo enterrado. Esse conversor ele tem aplicabilidade de forma restrita, porque ele possui alguns inconvenientes se for comparado com outras topologias Ford que vamos falar daqui para frente. A Ford Push-Pull, ela é como se fosse dois forwards complementares, também é um conversor unidirecional, possui dois elementos comutadores, possui isolação galvânica também, e nessa topologia, a frequência do secundário é o dobro do primário. E como a fonte forward não armazena energia. Esses dois elementos comutadores, eles operam de forma alternada, e eles devem possuir tempos de chaveamento exatamente iguais. Diferentemente do forward simples, aqui nessa topologia nós temos um transformador que opera simetricamente, que elimina problemas de energia residual. Essa energia residual ela existe quando a corrente que estava armazenada no indutor ela chega a zero, mas para ela chegar a zero, você precisa ter esse outro diodo que eu citei para poder fazer esse escape da corrente, para não ter essa energia residual, para não danificar essa fonte. O único inconveniente dessa topologia é o fato que os dois elementos comutadores têm que suportar uma tensão igual ou pelo menos o dobro da tensão que vem na entrada do transformador. Eu vou estar falando sobre a Ford Half Bridge, ou meia ponte. Um dos pontos principais dela também seria que ela é unidirecional, possui isolação galvânica, comutadores operam de forma complementar. No caso, vocês vão estar vendo dois exemplos aí, que seria a alimentação simétrica e a alimentação simples. A diferença vai ser o posicionamento das fontes de tensão que vocês conseguem ver. Na alimentação simétrica, ela possui duas fontes separadas, e na alimentação simples seria uma só, que ela é distribuída para todo o circuito. Então, nessa topologia, não há inconveniente de fazer com que os elementos comutadores suportem uma tensão igual ao dobro da tensão de entrada, e permite que o transformador tenha um enrolamento primário simples, ao contrário do push-pull, que exige um primário com tap central. Na versão alimentada com fonte simétrica, o capacitor em série com o enrolamento primário do transformador serve para evitar que pequenas diferenças entre as tensões de alimentação ou mesmo no tempo de condução dos elementos comutadores façam com que o núcleo do transformador se sature, o que aumenta enormemente a demanda de corrente e pode danificar os elementos comutadores, caso não exista uma proteção contra a sobrecorrente. Para esse caso, você pode usar um capacitor, que seria o capacitor opcional, mas é muito utilizado, especialmente em conversores alimentados pela rede elétrica, onde uma pequena avaria em um dos capacitores de filtro após a retificação da entrada já faria com que houvesse uma diferença entre a tensão positiva e a negativa. Diferença entre esse que comprometeria o funcionamento do conversor caso não exista capacitor em série. Ou seja, você pode ver que você teria que adicionar um capacitor, no caso ele é opcional, mas ele seria um grande aliado para caso haja algum problema na alimentação. Assim como você também teria que tomar cuidado para caso estiver usando uma fonte
por exemplo, da energia elétrica, não uma bateria ou algo assim, que pode haver variações grandes, né, na chegada da energia que podem avariar o seu sistema. A fonte forward full bridge, ela teria como principal ser um conversor unidirecional, ela permite isolação galvânica, a frequência de saída é o dobro da entrada, ela utiliza 4 comutadores diferentes dos anteriores que usavam 2, e ela funciona num conjunto de quando C1 e C4 são acionados em oposição a C2 e C3 que são acionados juntos. Ou seja, ela funciona com um duplo comutadores, ou seja, quando um ativa, o outro vai estar em oposição a essa ativação. E nessa topologia, os elementos comutadores são ativos em pares, ou seja, como nós temos 4 comutadores, eles vão alternar para poder fazer o funcionamento dela corretamente. Para melhor explicar o funcionamento de uma fonte forward ou conversor forward, nós vamos fazer a simulação de um forward simples. Aqui eu tenho um circuito de uma fonte forward simples, onde eu tenho aqui uma fonte de corrente contínua, um transformador que no seu núcleo tem uma espira de desmagnetização, 2 diodos trabalhando como filtro e uma carga RLC. Aqui na nossa espira primária nós temos um transistor que trabalha como controlador de conversão, a espira de desmagnetização para retornar a magnetização do transformador para a fonte, e aqui os 2 diodos filtrando a polarização da nossa fonte forward. Aqui nós temos o circuito equivalente, onde aqui na base do transistor eu adicionei um oscilador para simular um PWM. Aqui eu tenho a espira primária, a espira de desmagnetização e a espira secundária. Na primeira etapa de funcionamento da nossa fonte forward, ocorre a magnetização do transformador. O oscilador do nosso transistor está em alta, a nossa espira primária está diretamente polarizada, a espira de desmagnetização está reversamente polarizada, consequentemente o diodo da espira de desmagnetização não está conduzindo, a nossa espira secundária está diretamente polarizada e a corrente está percorrendo pelo diodo D1 aqui na parte da carga. Ou seja, seguindo a corrente da fonte, nós podemos ver que ela está alimentando diretamente a espira primária e alimentando reversamente a nossa espira secundária. Aqui já na espira secundária, ela está sendo alimentada diretamente aqui para o diodo D1 e seguindo para a carga RLC. Com isso, podemos definir que a tensão no enrolamento primário é a mesma da fonte, a tensão no enrolamento secundário é N vezes E1, ou seja, o que é esse N? É a nossa relação de entrada e saída, ou seja, a relação entre a quantidade de espiras aqui no enrolamento secundário e com a quantidade de espiras aqui no enrolamento primário. Com isso, a gente pode definir também se o nosso transformador está trabalhando em elevador ou abaixador. Se eu tiver mais espiras no nosso enrolamento secundário do que no primário, o nosso transformador está funcionando em elevador. E se nós tivermos mais espiras no nosso enrolamento primário do que no nosso secundário, ele está funcionando em abaixador. Na segunda etapa, ocorre a desmagnetização do transformador. Portanto, o nosso oscilador fica em baixa, ou seja, está em zero. O nosso enrolamento primário fica reversamente polarizado agora. O nosso enrolamento de desmagnetização fica diretamente polarizado, ou seja, agora está conduzindo o diodo, pois ele está diretamente polarizado. A nossa espira secundária fica reversamente polarizada, ou seja, muda o sentido da nossa corrente. E agora quem começa a conduzir é o diodo D2, ignorando o diodo D1. Ou seja, seguindo aqui sentido da corrente. A fonte, como ela agora está reversamente polarizada, ela estará diretamente polarizando
o diodo, e assim polarizando diretamente a espira de desmagnetização. A nossa espira primária, como vai estar reversamente polarizada, vai praticamente ignorar o nosso transistor aqui. Na parte da secundária, vai estar percorrendo aqui pelo diodo D2 e continuar alimentando a nossa carga, ou seja, a nossa tensão de saída. Com isso, nós podemos definir que a tensão no enrolamento primário é a fonte negativa, pois ela está reversa agora, vezes uma relação da nossa espira primária com a nossa espira secundária, que deveria ser 1 para estar num funcionamento ideal. O número de espiras do nosso enrolamento primário deve ser o mesmo do nosso enrolamento de desmagnetização, para não ocorrer nenhuma perca na conversão do nosso fonte forward. Agora aqui na tensão da espira secundária, nós temos que é a fonte negada, a fonte reversa, vezes aquela relação de entrada e saída, que indica se está funcionando em abaixador ou elevador. A tensão no nó de desmagnetização agora passa a ser o valor de tensão da nossa fonte. Na terceira etapa, nós já passamos pela etapa de magnetização e desmagnetização. Agora ocorre o ganho estático, ou seja, é um momento que todo mundo está em harmonia. O nosso enrolamento de desmagnetização, o nosso enrolamento primário e o nosso enrolamento secundário estão operando todos em zero e a nossa carga está totalmente carregada. E aqui nós podemos definir que a tensão de saída é a nossa fonte, vezes a relação de entrada e saída do enrolamento secundário com o enrolamento primário. Agora aqui no software PSIM, eu tenho o mesmo circuito que já foi apresentado anteriormente, porém agora com alguns voltímetros adicionados para a gente poder fazer a simulação. Eu tenho um aqui no enrolamento primário, eu tenho um aqui no enrolamento de desmagnetização e tenho um aqui no enrolamento secundário e um aqui na saída, na tensão de saída. Analisando aqui as formas de onda, nesse primeiro momento aqui, podemos ter a etapa de magnetização, onde a espira primária está em 20 volts, o valor da fonte. A nossa espira secundária, como ela está funcionando em elevador, está aqui próximo de 40, não atinge 40 por alguma perda aqui no circuito. E aqui o nosso voltímetro da espira de desmagnetização está reversamente polarizado, ou seja, não está conduzindo. Aqui é apenas para mostrar a posição dele. E a nossa tensão de saída está começando a carregar o capacitor da carga RLC. Nesse segundo momento, a gente pode ver que o enrolamento primário fica negativo, ou seja, menos 20, está reversamente polarizado. O nosso secundário vem para menos 40, também ficou reversamente polarizado. E agora o de desmagnetização está diretamente polarizado, ou seja, está ocorrendo a desmagnetização do nosso transformador. Só que a carga não sofre nenhuma alteração, ela continua carregando. Ou seja, a tensão ainda continua subindo. Depois isso ocorre por vários ciclos, como eu coloquei aqui o nosso oscilador em 60 Hz, até que estabiliza a nossa tensão de saída e tenha uma adequada resolução para o circuito de elevação da fonte forward. Demonstrando agora a fonte funcionando com o transformador abaixador, ou seja, o número de espiras no enrolamento secundário é menor do que o número de espiras no enrolamento primário. Aqui na parte de magnetização, nós temos que o enrolamento primário está em 20 volts, ou seja, o valor da fonte. O enrolamento secundário está em 10 volts, metade do que temos no primário, pois eu coloquei no enrolamento secundário 5 e no enrolamento primário 10 espiras. E aqui o nosso espira de desmagnetização, o valor da fonte negativo. E a tensão de saída crescendo, carregando o capacitor. Aqui,
funcionamento igual na parte de desmagnetização. Nosso enrolamento primário está funcionando reversamente, nosso secundário reversamente, e não altera na nossa tensão da carga. Assim, ela vai sendo carregada até chegar em 10 volts, seria a metade da nossa tensão da fonte. Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica, onde nós utilizamos alguns artigos e sites para poder fazer a pesquisa. Utilizamos as topologias básicas de conversores CC-CC com isolação, do Pomilio, conversores CC-CC com elevada tensão de entrada para fontes auxiliares do Coelho, Dizecam, topologias de fontes chaveadas, Petri, conversores CC Buck Forward, Azevedo, projeto de fonte chaveada Forward. E aqui alguns vídeos de apoio. Power and Control Suplemento 6.1 Conversor Forward, Dantes Alves de Santana, fonte chaveada 7 Conversor Dual Forward 1, Leonardo Silva, Dual Forward, explicação básica de funcionamento, Rafael Luiz do Amaral, fonte SMPS Forward, explicação do funcionamento.